É isso aí, gente. Boa noite. Para quem já está chegando conosco, estamos aí mais uma segunda-feira. Hoje, dia 27 de julho, segunda-feira. Eu quero pedir para você que está me ouvindo, está me vendo nesse momento, pergunto para você se o áudio está bom, está dando para ouvir legal, está dando para compreender aquilo que eu estou falando. Dá um ok aí, dá um sinal, por gentileza. Hoje, dia 27, vamos receber aqui uma pessoa muito especial, muito importante. Nós vamos falar hoje, véspera do aniversário de Pindaré-Mirim, né? Nós estamos trazendo aí uma pessoa que vai nos esclarecer muito sobre a temática, né, que nós nos propusemos a falar hoje, né, véspera do aniversário de Pindaré, que é falando sobre as questões culturais e também de gênero, né, étnicas, na verdade, certo? Então, nós vamos trazer para o nosso debate, daqui a pouquinho estará conosco Valmir, né, Valmir Trindade, que vai falar conosco a respeito dessa temática, né, que nós nos propusemos falar hoje. Valmir é professor, é também membro da UNegro, certo? E também é gestor do Engenho Central aqui de Pindaré-Mirim, certo? É uma pessoa muito especial e muito capacitada para poder nos esclarecer sobre essas questões étnico-raciais, né, que nós vamos falar, e também culturais. Hoje, véspera do aniversário de Pindaré-Mirim, né, nós queremos debater com você toda essa questão sobre a negritude, o racismo, né? São questões pertinentes que estão bastante em voga na nossa sociedade. Na verdade, é um tema que sempre perpassou por toda a nossa sociedade, né? Com mais intensidade ou menor intensidade, mas sempre está aí em debate, em discussões, né? E mesmo na mídia, fora da mídia, nós nos deparamos com essas questões étnico-raciais, certo, gente? Então, o Brasil, ele é um país, né, que foi colonizado pelos portugueses, né, vocês sabem disso, todos sabem disso, e nós herdamos alguns resquícios, né, da colônia portuguesa, né, no que diz a questão racial, né? Muitas vezes nós entendemos de forma equivocada a nossa posição enquanto negro na sociedade, né, enquanto membros dessa sociedade. Então, vai falar conosco aqui um pouco dessa história, é o nosso amigo Valmir, e eu peço já para você ir compartilhando e chamando seus amigos para esse debate nessa noite, né, essa noite muito especial. Nós queremos falar um pouco sobre a influência negra na cultura brasileira, de modo particular, na cultura pindaréense, tá certo? Então, nós estamos começando mais um programa, uma live, né, aí dentro do programa, do projeto Café com Maltos. Então, vem comigo, que nós vamos te explicar, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática aí, muito importante para nós hoje. Sobretudo, né, hoje é véspera do aniversário de Pindaré-Mirim, é isso? Então, você que está conosco já aí, deixa aí o seu joinha, sua curtida, né? E também vai chamando seus amigos para debater, para curtir, para acompanhar essa conversa, esse bate-papo hoje muito especial com o nosso amigo Valmir, certo? Então, Valmir está conosco aí e daqui a pouquinho vai falar para nós a respeito nosso tema, né? Explanar um pouquinho sobre essa realidade negra no Brasil, de modo particular em Pindaré-Mirim. Certo? Quem está conosco já? Joatan Ripardo, Luan, Patrícia Lima, boa noite. Já estamos juntos aí para esse debate tão especial e tão importante para nós hoje, véspera do aniversário de Pindaré. Eu peço para você também, nós já temos aí um vídeo homenageando, né, a nossa cidade, Pindaré-Mirim. Acompanhe lá, entre lá no nosso canal no YouTube, Maltos Ripardo, você vai ver na íntegra
todo o vídeo de homenagem à cidade de Pindaré-Mirim. Isso é importante demais, isso é muito interessante, né, que nós possamos fazer, cada um fazendo a sua homenagem do seu jeito, a essa cidade que nos acolhe e nos inspira e nos enche de orgulho todos os dias, apesar de tantas mazelas, tantas dificuldades, né, mas a gente acredita que dias melhores virão, certo? Com a minha, com a sua participação, com a nossa colaboração, nós vamos construir, de fato, uma Pindaré melhor para todos, né? Todos, cada um fazendo a sua parte, cada um dando a sua contribuição, tá certo? Então, Valmir, nós estamos aguardando já o nosso amigo Valmir para entrar conosco aqui na nossa live. Luan, dá um sinal lá para o Valmir, diz para ele que ele pode entrar direto, tá bom? Basta ele clicar lá no link, que vai entrando direto, tá bom? A gente faz esse favor aí. Muito bem, daqui a pouco estaremos falando um pouquinho sobre as questões étnico-raciais com o nosso amigo Valmir, né, e sobre cultura também, ele que é professor, ele é também membro da Unegro e gestor do Engenho Central, né? Engenho Central que tem aí várias atividades relevantes, importantes, né? E precisa da nossa ajuda, a nossa visita, ela não é uma simples visita, né? Ela traz ali um carimbo para a gestão, né? Que está ali gerenciando aquele espaço, né? Quando coloca-se em exposição alguns temas relevantes, né? Já teve aí muitos temas que nós precisamos ali, de fato, dar uma olhada, prestigiar, porque é a cultura que está sendo exposta, está sendo expressa por meio dos artistas locais, né? Então, a manifestação cultural e artística do nosso país, do nosso Pindaré, precisa ser valorizada, né? Sobretudo aí com pessoas simples, mas que fazem muito bem o seu trabalho. Tá certo? Então, nós já estamos acolhendo nosso amigo Valmir Trindade. Meu amigo Valmir Trindade, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Mauro, tudo bom? Tudo beleza. Bom, Valmir, eu já fiz aqui... Sim, pode falar. Está dando de ouvir bem? Tranquilo, da minha parte, sim. Muito bem. Valmir, eu já fiz aqui as devidas apresentações, né? Um pouco só, né? Que a biografia desse homem é extensa, né? Tão jovem, mas já cheio de muitas histórias, muitas contribuições no campo educacional e também social, né? Valmir, né, como eu já disse, ele é membro da Unegro, é professor também e é gestor do Engenho Central, né? E tem feito aí um trabalho belíssimo frente a esse monumento, né, esse patrimônio de Pindaré-Mirim, né, que foi restaurado e aí ganhou uma sobrevida, e nós precisamos prestigiar e valorizar esse espaço, que é um espaço de fazer cultura, não é isso, Valmir? Sim, sim, sim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Quero aí agradecer o convite do professor Mauro, e nós estamos aí, né, para tentar dar essa contribuição aí hoje, poder estar falando um pouco da cultura popular e também estar falando um pouco do movimento negro, que é onde a gente tem atuado, né? Agradeço os elogios quanto à questão da gestão do Engenho Central e quero frisar que sou professor da República de Pindaré, Municipal de Ensino de Pindaré, desde 2011. E aí a gente enveredou, de 2012 em diante, a gente enveredou por esse caminho do movimento negro e da cultura. E estamos aí à disposição para esse bate-papo aí, vamos ver o que a comunidade aí que está participando, a galera que está participando tem a botar. Muito bem, Valmir. Na medida que a gente vai discorrendo sobre aí o tema, a gente pode também, viu, falando aí com os nossos internautas, né, que vão estar, com certeza, interagindo conosco aí. Daqui a pouco fica livre também para quem quiser fazer perguntas, né, direcionadas ao Valmir aí, referente ao tema, certo? Já quero registrar aqui também a presença do
professor Davi Moraes, também membro da Unegro, né, Valmir? Natan Ripardo também está conosco. Quem mais? Professora Patrícia, já registrei a presença. E aí nós vamos, né, falando, e daqui a pouco vocês podem ir também fazendo as suas perguntas para o Valmir. Valmir, nós temos visto aí nas redes sociais, na mídia tradicional, né, temas, né, discussões relacionadas à questão racial mesmo, né, a questão étnico, né, que a, a cultura negra, ela sempre foi uma cultura um pouco marginalizada, né, apesar de, principalmente no nosso país, apesar de sermos um país de maioria negra, né, e nós somos colonizados pelos portugueses, talvez isso se explique um pouco essa tentativa de supressão da nossa negritude, né? O que na tua concepção, Valmir, o que tu aqui que tu atribui, né, esse fato, né, de nós sermos tão marginalizados ainda num espaço que deveria ser de valorização, né, porque nós somos a maioria no país, né? E, no entanto, a gente vive aí como se fosse marginais, né? Historicamente, né? Sim, sim. Antes de eu iniciar falando sobre esse assunto, eu queria fazer menção, e hoje, exatamente hoje, completaria 41 anos a vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada em março de 2018. Ela era vereadora do Rio de Janeiro, e Sim. Marielle, assim como tantos e tantos outros jovens, tiveram sua vida ceifada e até hoje não teve uma resposta. Então, eu quero aqui deixar a nossa homenagem a Marielle Franco, Marielle presente. Assim como Marielle, Maus, todos nós, negros desse país, nós temos sofrido constantes casos de negação de direitos, nós temos sofrido quando nós não temos acesso, muitas das vezes, a direitos básicos e mínimos, por conta de uma política nacional, né, uma política de costume tradicional, que impediu, por exemplo, que a educação pudesse nos igualar, que o trabalho pudesse nos igualar, que o mercado de trabalho pudesse nos igualar, entendeu? Por conta do simples fato da nossa cor da pele. Então, hoje, a população negra, ela é maioria absoluta dentro do país. E essa população negra, com essa miscigenação, ela... Você perdeu um pouco o áudio. Nós sabemos a forma da sociedade brasileira, quando escravizaram a nossa ancestrais, quando escravizaram o povo africano, trouxeram para o Brasil, e aqui eles foram condenados de praticamente todos os tipos de foram para a população muçulmana. E isso foi continuando, e até hoje, muitas pessoas... Valmir, tenta ver teu áudio aí, parece que não está dando para ouvir direito. As pessoas não estão conseguindo ouvir teu áudio. Deu um probleminha aí, rapidinho. Não ouvi. Está ouvindo agora? Está me ouvindo? O Natan está chamando a atenção que o áudio não está saindo legal. Fala um pouquinho aí. Está conseguindo me ouvir bem? Agora o áudio está baixo para mim. Pode continuar falando. Fala aí para mim. Oi? Fala aí, fala. Estou dizendo que o áudio está baixo para mim. Não sei se está conseguindo me ouvir bem. Mas... Você está me ouvindo bem? Hã? Continua baixo. Estão falando que o áudio está baixo.
Tenta aumentar um pouquinho o volume aí do teu microfone. Continua, não. Ao vivo é assim mesmo, né? Acontece esse problema. Internet. Certo, eu acho que deu uma melhorada. Pode continuar discorrendo sobre o que estava falando, Valmir. Oi? Pode continuar. Sei que você está baixo. É só que você vai fazer pergunta, parar, né? Tem conteúdo, certo? Alô? Então, Natan, está muito distante. Natan está falando que a tua imagem está muito distante. Ele se aproxima mais e consegue captar melhor. Cícero também está dizendo que está baixo o som. Como é que está o meu áudio, Cícero? Meu áudio está melhor? Tem que ver aí, Valmir. Estão pedindo para olhar se não tem nada obstruindo aí a entrada do áudio. Não tem nenhuma obstrução na entrada do áudio, na captação do áudio. No meu? Isso. O que tem? Beleza. Tenta aproximar um pouco o celular e fala um pouquinho mais alto. Ok. Ele vai tentar entrar novamente, né, para a gente poder retomar aqui o bate-papo, essa conversa muito agradável, né, com o nosso amigo professor Valmir Trindade, né, que é gestor também do Engenho Central, né, que é um espaço cultural, um espaço de eventos, né, que tem sido muito bem aproveitado depois da sua revitalização. É importante a gente salientar isso, né? E nós queremos, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão conosco aí. Vamos mandar aqui novamente o link para o nosso amigo Valmir, para ver se ele consegue entrar. Certo? Só um minuto aí que a gente já consegue. Vamos já tentar ver aqui, ver se a gente consegue entrar aqui. Nosso amigo Valmir. Já já. Ao vivo é assim mesmo, né? Tem que fazer essas coisas. Às vezes dá um probleminha, né? Mas a gente consegue se resolver aí, se virar. Coisas da tecnologia, né? Valmir está trazendo algumas questões pertinentes e interessantes, né? E aí é importante a gente perceber que nós vivemos num país multirracial, multicultural, mas também multirracial, onde nós vivemos aí numa cultura com bastante ignorância ou desinformação a respeito das origens, né, étnicas, né? E aí nós às vezes deixamos o Valmir está entrando aqui novamente, espera aí. Certo. E aí, Valmir, boa noite. Boa noite. Pronto, agora acho que restabeleceu o áudio. Bom, Valmir, eu queria que tu retomasse aí um pouco aquele ponto que aonde você parou, né? E tu consegue aí fazer aí Não, a gente ainda sofre ainda essas questões, esse racismo, esse preconceito, por conta de toda aquela formação que a gente teve. Até hoje, nos livros, né, nós, quando professores, sabemos,
do que da visão que o livro passa para as crianças, passa para os jovens, né? E aí só mais lá na frente, na universidade, é que a gente vai ter um estudo mais aprofundado, e aí nós vamos buscar respostas para certos problemas que a gente tem sofrido. Então, na verdade, hoje o Brasil ele tem uma dívida com o povo negro, né? Com o povo que tem as suas origens lá no continente africano. Então, essa política, lógico, a gente vai lá na frente dizer que teve algumas conquistas, sim, né? Já teve algumas reparações, mas é preciso muito mais, né? E esse papel ele tem que ser do governo, da sociedade em si, né? E de nós, enquanto seres humanos, né? De respeitar, de compreender o outro, né? E de encontrar no outro essa igualdade. Bom, muito bem. Nós estamos aí fazendo um pouco esse paralelo, essa relação do povo negro com a cultura, né? Nós vivemos num município, num estado, que tem manifestações culturais bem diferentes de outras partes do país, né? E bem peculiar, porque nós temos aí um pé muito forte, né? Fincado na nossa matriz africana. E isso traz para nós aí uma certa particularidade, né, Valmir? E nós precisamos, enquanto negros, né, que nós somos, ou também de origem indígena, né, que eu também tenho um pouco essa mistura de negro com índio, né, e aí a gente precisa entender essa questão multirracial, né, da qual nós somos forjados, né, nós somos feitos, né, e precisamos desmistificar isso que o Valmir tem falado, né, que aqui a literatura ela traz para nós uma visão, às vezes, equivocada da vida do negro, dos seus aspectos culturais, da sua manifestação religiosa, do seu jeito de viver, porque aquilo que traz a literatura é a visão do colonizador, do branco, né, daquele que veio para oprimir, para extrair daqui as suas riquezas, né, e contaram a história do seu jeito. Não é isso, Valmir? Eu não digo nem tanto a literatura, porque na literatura, ainda no período colonial, a gente vai encontrar escritores negros que já denunciavam, né, escritores abolicionistas, a resistência, né? Que já denunciavam o trabalho escravo, já denunciavam esse genocídio que aconteceu com o povo negro. Então, está mais ligado à questão educacional e histórica, né? Os livros da história escondem nossos heróis, escondem os nossos grandes líderes resistentes, né? E tem passado muito por isso, né? Então, tem nos escondido esses momentos. Quando a gente vem para a área cultural, o negro, ele estava lá na África, ele estava no seu continente, ele tinha os seus costumes, ele tinha suas crenças, ele tinha a sua cultura. Então, quando ele vem para cá, ele vem viver em condição subhumana. Ele vem viver aqui ameaçado. É lhe podado o direito ao culto, é podado o direito à liberdade de manifestação, à liberdade de cultura, ou seja, ele não vai praticar aquilo que ele praticava lá no seu continente de origem, entendeu? Ele vem simplesmente para ser mão de obra mesmo no campo, né, muitas das vezes, de forma não assalariada. Então, foi tirado. E aí ele tem que, até mesmo que de forma forçada, por exemplo, ter que fazer um sincretismo com a religião predominante, que era a religião católica, né? Certo. Historicamente europeia, né? Então, ele tem que fazer essa sincretismo, quando, na verdade, ele não pode praticar a religião dele de origem, né? A sua manifestação, ele vai ter que começar a fazer essa relação com os santos da Igreja Católica, vai ter que, de uma forma ou de outra, tentar camuflar os seus costumes. Daí, hoje, dentro da religião de matriz africana, mais predominante aqui no Pindaré e no Maranhão, que é o tambor de mina e a Umbanda, há essa certa ligação, esse certo elo com os santos da Igreja Católica, né? Então,
é forte, é muito forte. Aí a gente pode dizer também que depois do período que é libertado, que é declarado a Lei Áurea, né? Depois desse período, ainda assim, o negro é perseguido e proibido de praticar, por exemplo, a capoeira, de praticar o bumba meu boi. Encontramos relatos em livros e dados históricos que o bumba meu boi era chamado de festa de negro, mas festa de baderna. Inclusive, tem boletim de ocorrências datado desse período que critica a festa do Bumba Meu Boi, que faz ali uma ocorrência, uma prisão de pessoas, de grupos que estavam praticando o Bumba Meu Boi. Ou seja, tinha uma visão muito preconceituosa em relação a isso. Né? Então, foram lutas constantes, nós temos aí anos e anos, acredito que esses 500 anos ainda são pouco ainda de luta que a gente tem feito, que os movimentos, cada um na sua forma, cada um do seu jeito, tem feito para ter esse reconhecimento, para mostrar que fizeram uma vinda forçada dos africanos para cá, para o nosso país, e tem uma dívida, o país tem uma dívida histórica, consequentemente. E aí é importante registrar também, né, Pombi, aquilo que você está dizendo aí, o preconceito que nós temos com a nossa própria história, né, porque negar os direitos ao negro, praticar, às vezes, certas brincadeiras, de alguma forma, negar a sua própria raiz, né? E aí, o povo africano, ele tem as suas, vamos dizer assim, tem seus traços, as suas marcas deixadas aqui, né? Através da cultura, da dança, como nós já falamos, da culinária, da religião, como a gente tem focado, que às vezes é o que é mais, duas coisas que são mais evidentes, né? É a cultura e a religião, né? E aí a gente percebe um pouco de desrespeito e até por ignorância mesmo, né? Porque nós herdamos dessa cultura europeia um certo imperialismo, né? Podemos dizer assim, uma forma de subjugar o negro, o índio, né? A cultura europeia, tido como a que se sobreponha, né, a todas as outras culturas, né? E aí, na nossa fala, às vezes, a gente deixa transparecer esse imperialismo, né? Quando a gente, muitas vezes em São Luís, em outros locais, mesmo aqui em Santinês já, né? O cara está guardando o carro, né? O guarda-carro ali, ele chega, chama qualquer um. Às vezes o cara não é doutor, mas o cara, pelo fato de estar num carro, né, parece que está numa condição social melhor do que ele, e ele já chama, pode deixar que eu guardo aí, meu doutor. Né? Isso, de alguma forma, parece algo tão banal, mas a mim parece que traduz aí esse jeito, esse ranço, né, que foi deixado pelos colonizadores, né? Então, me parece um pouco isso, né? Me parece que é assim, né? Então, como você também salientou, a questão da capoeira, né, que muitas vezes também ela foi tida como prática de vadiagem, né? De marginais, né? E muitas pessoas, principalmente no Rio, na Bahia, as pessoas elas eram impedidas de exercer a capoeira, né? Porque era era vagabundagem, né? E aí só muito tempo depois que a cultura e a capoeira, né, ela vai sendo absorvida. Então nós temos aí poucos séculos, né, da abolição, né, e ainda muita coisa para reparar, como disse o Valmir, muita coisa ainda para quitar com a cultura negra, né? E aí, há poucos dias, acho que chegou a mês já, né? Aconteceu aquele caso, depois um outro caso já em cima, né, daquele o policial matou um negro lá nos Estados Unidos, né? E lá essa questão racial ela é muito mais escancarada, né? Pelo menos aquilo que a gente acompanha de longe, ela parece muito mais escancarada e trouxe um debate para cá também, né? Para perto de nós, né? Com o movimento
vidas negras importam, né? Vidas negras importam sim. Então, Valmir, tem uma pergunta aqui do Cícero, né, que eu acho que, não sei se caberia agora, né, que ele pergunta aí, nesse contexto todo, né, de reparação, de a gente tentar um pouco sanar, de que a gente, porque a sociedade, né, tentar reparar um pouco daquilo que foi tirado de direito dos negros, né? O Cícero, que esteve conosco na semana passada, ele também faz essa pergunta: qual a importância das cotas raciais para a emancipação do povo negro, né? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando agora. Esse processo de reparação, ele tem também, nós não podemos também falar sobre a questão dos entes, né, dos governos federais, nacionais, municipais, políticas, né, cobrar políticas públicas, mas também ela tem que partir de nós, né? Ela tem que partir de nós enquanto seres humanos. É preciso que eu conheça, que eu identifique, que eu valorize e que eu respeite. Não é preciso que eu pratique, né? Não é preciso que eu pratique, mas eu tenho que conhecer, eu tenho que valorizar e respeitar o meu igual. Pronto, acabou. Entendeu? Muitas das nomenclaturas que são jogadas em algumas manifestações são errôneas, são maldosas e preconceituosas. Por exemplo, quando a gente fala da festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, que é uma festa tratada por outras religiões de forma pejorativa, mas é uma festa que faz evocação ao Divino Espírito Santo, presente na Igreja Católica. É uma festa de origem europeia. Então, ali não é uma brincadeira, ali é uma festa em louvação, entendeu? É um momento de louvação. Inclusive, o Divino Espírito Santo de Alcântara, que é o maior prestígio do Maranhão, está em processo de reconhecimento como patrimônio imaterial, cultural e material desse Estado. Também, antes de eu responder a pergunta do companheiro, quando a gente fala, hoje vai ter brincadeira do tambor do crioulo. Na verdade, não é uma brincadeira também, ela é uma festa em louvação a São Benedito, né? É uma festa de louvação. Então, assim, tem todo o significado que eu preciso conhecer, aí eu vou respeitar, né? E vou fazer esse devido reconhecimento. Não é preciso que eu me envolva, não é preciso que eu esteja comigo, mas eu respeitando. Quando se fala da questão dos Estados Unidos, lá a gente pode observar a diferença. Né? Quando a gente viu nas reportagens o povo branco se unindo ao povo negro, né? Se rebelando contra as atitudes da polícia, das Forças Armadas. Aqui no Brasil... Que é uma questão de humanidade, né? Quem mais mata o povo negro, periférico e jovem são as polícias. São as polícias que mais matam, entendeu? Mas há apenas uma briga nossa enquanto negro. Poucas outras pessoas, nós não queremos aqui também separar negros e brancos, mas poucas pessoas se manifestam em defesa disso. E lá a gente viu, presenciou aquele espírito de união, de companheirismo. A questão das cotas, ela é uma política de reparação. Ela é uma política de reparação aonde faz uma certa reparação. Vejamos só, esse é um assunto muito polêmico, né, em relação às cotas. Vejamos só, o jovem pobre de escola pública, que não tem acesso à internet, favelado, ou mesmo ribeirinho, ele vai ter as mesmas condições, por exemplo, em um exame nacional do ensino médio, que um jovem de escola particular, que tem acesso à internet, que tem condições melhores. Então, essa é a reparação. Então, o negro vai ficar mais atrás ainda. Não é uma questão de beneficiar. Eu vou beneficiar o jovem, o estudante negro. Não é isso. Ele vai disputar de igual para igual. A mesma nota que ele tiver, ele vai disputar igualmente. Agora, existe um sistema para que ele possa entrar. Vai existir aqui uma cota, um tanto X de vagas dentro da universidade, que o acesso dele à universidade, para que ele possa se emancipar. E aí o maior resultado que a gente tem dessa política é quando a gente encontra que a maioria dos estudantes, por exemplo, vou só citar um exemplo da Universidade Federal do Maranhão, a maioria dos estudantes que ingressaram na UFMA com sistema de cotas, a maioria deles, isso tem um contingente de 65%, 65% deles conseguiram
além da graduação, já estão em pós-graduação até mestres, já são mestres, entendeu? Ou seja, eles continuaram na universidade, continuaram com esse desejo de se emancipar. Então, ele levou... É um assunto polêmico, sim, mas a política de cota é só uma de tantas outras políticas e conquistas do movimento negro nesse país, de uma política de reparação. A gente chama uma política de reparação aos nossos direitos que foram ceifados lá atrás, né? Eu acredito que a política de cotas é, sim, um grande instrumento. Prova disso que já está até em concursos públicos, né? Já está aí no próprio mercado de trabalho, já tem estados que adotam. Então, é uma política, sim, de reparação. Veio para ficar, né, Valmir? E não é olhar agora, o negro... Agora, também vou só citar isso, sem querer te cortar. Agora, sim, existe dentro da... agora ressurgiu umas polêmicas em relação a essa comprovação do estereótipo, do fenótipo, né? Negro. Certo. Mas existe essas comissões que elas avaliam, né? Elas fazem essa avaliação toda antes de entrar com a aprovação desses alunos. Muito bem. Como eu estava dizendo, não é uma questão de colocar o negro numa situação de coitadinho, né? Mas afirmar direitos que lhe foram negados pelas condições sociais, econômicas, né? O nosso país, ele é um país de singularidades, né? E tem particularidades aí que, se nós não fizermos, o governo, ou nós mesmo, enquanto cidadãos, não fizermos essas reparações, dificilmente nós vamos conseguir diminuir a desigualdade social, né, que é um grande gargalo de todos os governos que têm passado aí, né, pelas administrações, né, federal, e tentar diminuir um pouco esse abismo que existe aí entre pobres e ricos, né? E se nós formos pegar aí os dados, né, as estatísticas, os negros, eles são as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, os jovens, eles não têm, são, de alguma forma, marginalizados pelo fato apenas de ser negro. Ontem eu acompanhava um caso, né, passado no Fantástico, de um jovem que foi mantido preso, foi detido, mantido preso por conta da sua cor. Foi criminalizado pelo fato de ser negro. E aí não lhe deram o espaço, o direito de justificar a sua ação, a sua presença naquele local, né? Então, e às vezes nós mesmos fazemos também ações desse tipo, né? Vamos crucificando, vamos condenando a pessoa pelo tom da sua pele, né? E às vezes nós não olhamos quem é aquele ser humano. Então, isso que o Valmir tem trazido é importante. Não é só uma política de Estado, de governo, mas é também uma questão humanitária. É uma questão que todos nós precisamos olhar e nos colocarmos no lugar do outro, né? Criar essa empatia. E isso que o Valmir tem falado, né, da falta de engajamento de outras etnias aqui, né, pela luta do negro, isso é verdade, né? A gente percebe isso, os brancos, né, são mais militantes nessa causa em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, né, apesar de haver muita diferença ainda, né? Mas nós precisamos também trazer para esse debate local essas questões, né? Discutir sobre isso. Isso é importante, né? E isso é o papel que o negro tem feito, né, de forma brilhante. Daqui a pouquinho nós vamos adentrar um pouquinho nessa questão, né, saber quem é o negro no nosso Vale do Pindaré, quem são essas pessoas que representam, que estão trazendo para a sociedade esse debate, né, da questão do negro, a valorização do negro, a busca do espaço, a consolidação do negro na sociedade. O nosso amigo Davi está dizendo que nós estamos aí, né, no enfrentamento às desigualdades, né? Isso é verdade. Eu quero registrar também a presença do nosso amigo Gilberto Melônio, também está conosco, Rosana Silveira, quem mais? Francisco Vito,
sempre conosco, sempre participando aí. Muito bacana. Muito obrigado, viu, Francisco? A Poliana Carvalho, que também já esteve conosco, está nos acompanhando nesse momento. A Maria Reis, Valmir, é lá de São Paulo. Ela sempre, né, desde as primeiras lives, ela está nos acompanhando direto aí. Para nós é uma honra ter todos, claro, né? Mas a Verdade, Maria Reis, verdade. que eu falo, me refiro a ela porque foi uma amizade que construímos há pouco tempo, né? Então, a Obrigado. gente. Estão prestigiando aí, é importante a colaboração de vocês também, né? É um momento difícil que a gente está todo mundo em casa, né? E ter vocês nos prestigiando aí é muito importante. Exatamente. Aí o Natan Ripardo tem aqui uma big pergunta. Uma pergunta aqui porreta, rapaz. Você está dizendo assim, ó. Eu vou só fazer um parêntese, Mauro, quando tu fala em Certo, relação assim, nós não estamos, nós do Movimento Negro, nós não de forma alguma queremos depredar a imagem, denegrir a imagem das polícias, né, das Forças Armadas. Nós só queremos certo, que tenha um tratamento humanizado igual para todos, né? Por exemplo, quando você fala que o rapaz foi preso aí, né, na reportagem de ontem, certo. eu vou te citar o caso que eu falei no começo. A vereadora Marielle morreu por conta que defendia as suas ideias, tinha esse ativismo negro, e até hoje não tem uma resposta. Quantos e quantos casos no decorrer desses 2 anos a polícia de São Paulo não já deu retorno, não já deu solução? Então, é tratado diferente, entendeu? São tratados de forma diferente. E o que a gente quer é isso, que tenha um tratamento igualitário. Exatamente. Então, a pergunta do Natan diz o seguinte: percebendo essa nova revolução civil, o que as entidades de enfrentamento, no caso ao negro, né, e resistência dos povos negros buscam fazer para que a história dos povos possam ser mostrada de maneira eficaz e concreta? Essa é uma das perguntas. Responder ela primeiro, depois responder as outras. Pode ser? Em relação a isso, nós, infelizmente, estamos vivendo um difícil momento onde a extrema-direita tem tomado controle do comando do país e tem se mostrado em diversos outros segmentos, quer seja religiosos, civis, né? Eles têm ocupado com esse extremismo e esse fascismo. Prova disso é que eles têm tentado, via Congresso Nacional, banir e criminalizar os movimentos negros, né? Os movimentos sociais. Então, qual é a intenção deles nesse momento? É pegar todo mundo, todos os movimentos sociais, criminalizá-los, colocá-los na cadeia, silenciar. Né? Vamos silenciar. Quem vai dar a ordem de organização desse país, de costume, é quem está no comando do país. Esse é o pensamento que se tem hoje atualmente. E aí, quando ele pergunta o que nós temos feito, prova disso é que eu já sou mais novo, eu entro nos movimentos sociais precisamente em 2014, mas antes da minha entrada, tem muita gente aí lutando, tem muita gente que já vem brigando, que já vem fazendo para que aconteça essa reparação, né? Vem se organizando em coletivos, vem se organizando dentro de vários segmentos culturais, dentro de segmentos governamentais. Então, a gente já teve grandes conquistas, mas sempre na resistência, porque para o povo negro é mais difícil a gente conseguir muitas coisas. Então, a gente está sempre nessa resistência, nesse enfrentamento, unidos, dialogando com o outro. Por exemplo, a gente já conseguiu uma política nacional de saúde negra, a gente já conseguiu a participação do negro em importantes conselhos nacionais, políticas nacionais, a gente tem assento nas universidades, a gente teve essa política de cotas, hoje a Lei 10.369 é uma lei aplicada em território nacional, que trata do ensino da cultura afro-indígena no Brasil, ainda que ela seja contada de uma forma mais levezinha, de uma forma mais
de uma visão mais elitista, mas ela acontece, entendeu? É uma política de conquista nossa. Também a campanha de autoidentificação foi uma grande conquista do povo negro, de poder identificar, por exemplo, quem é o negro da periferia, quem é o negro da cidade, quem é o negro universitário, quem é o negro empreendedor, certo? São políticas que é fruto da conquista do movimento negro. E aí, junto com ela, junto com essa política, ela não vai sozinha, não é só o movimento negro. Nós também conseguimos importante conquista para os povos indígenas e para o povo cigano. Então, assim, nós somos iguais, porém diferentes, cada um com sua peculiaridade. Por exemplo, a educação do povo cigano é totalmente diferente da educação aplicada, por exemplo, nos quilombos. Tem uma educação diferente. A educação indígena também tem uma certa diferença da educação, que podemos dizer, da sociedade branca, né? Então, são conquistas importantes, né? Então, assim, nesse momento que estamos ameaçados, nós continuamos resistindo, nós continuamos nos organizando, brigando, entendeu? Aí nós estamos aí em busca de algumas conquistas agora, por exemplo, para a gente garantir, tem um PL em tramitação que a gente está tentando conseguir que seja aprovadas também, assim como foi aprovado de um contingente de 30% nos partidos políticos para candidaturas femininas, que haja também uma cota para incentivo, né, das candidaturas negras. É importante que o negro agora também possa se empoderar, possa ter um espaço de poder lá dentro. Na política, né? E é importante também que o negro vote no negro, né? Também, né? Porque às vezes é muito diferente. Você vê, por exemplo, a bancada negra na Câmara, né? Muito pequena. No Senado, muito pequena. Né? Então, a gente precisa estar ocupando esse espaço de poderes, porque é lá que acontecem as políticas públicas, é lá que acontece o projeto de leis, né? Então, a gente precisa... Exatamente. Muito bem. Dentro já, acho que tu conseguiu já até responder a outra pergunta do Natan, que é falando um pouco sobre a oferta, né, que essas entidades já conseguiram trazer para a vivência a cultura popular. Aí tu foi elencando, né, alguns ganhos, algumas conquistas, né? Eu acho que já contempla essa segunda pergunta do Natan. Né? Na cultura popular, eu vou só rapidamente citar, em especial o Maranhão, a cultura popular, por exemplo, nós conseguimos colocar assento dos movimentos negros, do povo negro, em todos os conselhos, né? Em todos os conselhos estaduais tem assento dos movimentos negros, do povo negro. E também a gente conseguiu instituir uma política de saúde da população negra, porque o povo negro tem as suas especificidades quanto à questão de doenças, né, que atingem prioritariamente esse público. Na questão cultural também a gente já conseguiu aprovar um calendário, incluir algumas manifestações do povo negro também lá, né, e a questão do edital de mestres e mestras de cultura popular. Foi uma grande conquista, né? Já foi a segunda edição que aconteceu, onde os mestres são premiados, né? E a gente sabe que a maioria deles são negros, então já foi aí também uma certa conquista, um grito de todos aqueles que estão nos movimentos culturais, sociais. Né? E aí tem vários eventos dentro do calendário estadual que o movimento negro conseguiu, né, se organizando com os demais, colocar, né? E ter o apoio. Muito bem, Valmir. Certo. Não sei se você quer fazer alguma colocação ainda a respeito disso, mas eu gostaria de perguntar, a gente tem falado aí um pouco sobre o que é ao negro, né? Aliás, o que é não, o negro para cá, o negro para lá, né? Aí eu te pergunto, né? Talvez é a pergunta que muita gente está se perguntando, está se fazendo nesse momento, né? O que é ao negro, Valmir? Quem é o negro, né? Quando foi que começou a existir? Qual a sua abrangência, né? Pode falar um pouquinho para nós a respeito disso aí. Ao negro é a união de negros e negras pela igualdade. Nosso grito de guerra é rebele-se contra o racismo, ou seja, é uma instituição que combate o racismo em todas as suas modalidades e instâncias.
Ao Negro, ela surge de um braço do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né? Ela nasceu em Salvador, em 14 de julho de 1988, ou seja, 32 anos, né, de atuação, e hoje ela é um movimento suprapartidário, ela não é mais um movimento político de dentro do PCdoB, né? Até porque o PCdoB passou por algumas mudanças, ele se reformulou, né? Hoje já não é mais PCdoB, já é Movimento 65, parece, então ele tem um outro significado lá. E nós continuamos com essa união, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela no Maranhão, ela vem ser fundada em 28 de novembro de 2009, na cidade de Codó, né? E aí hoje ela está presente em mais de 112 municípios desse estado. E aí a nossa presidente hoje é a camarada Rodivânia, né, da capital, São Luís, a sede é em São Luís, na rua Rio Branco, aliás, Rua dos Afogados, né, na Rua dos Afogados, e a gente filia, né, na verdade a gente associa, a gente une a esse movimento professores, pesquisadores, pessoal ligado aos movimentos culturais, tem toda uma estrutura, né? Hoje, professor Davi Santinês é um dos integrantes da comissão estadual, né? Ele integra, ele representa a região aqui, com a coordenação de educação para as relações étnico-raciais, né? Então, existe toda uma estrutura dentro da UNEGRO que vai tratar, por exemplo, de cultura, mulheres, esporte, meio ambiente, ou seja, todos os lugares que o negro pode ocupar, existe as coordenações, né? E aqui em Pindaré, ela é hoje presidida pela professora Rosália Medeiros, que é a diretora da escola João Cardoso, né? Ela é a nossa coordenadora aqui no município. E aí a gente faz aqui o convite para quem quiser conhecer, quem quiser participar desse movimento, entendeu? A gente tem encontros, agora por conta da pandemia está mais virtual, né? Mas sempre tem discussões, a gente tem grupo de WhatsApp, né? E a gente sempre tem desenvolvido algumas ações nesse sentido de combate ao racismo. Muito bem, eu quero até registrar também a presença da Rosália, né, que já se manifestou aí, deu boa noite, né, e eu não lembro se eu falei o nome dela, mas agora você trouxe aí a Rosália, que é filha, né, do seu Ilzamar, que é uma enciclopédia ambulante, que é né? O padrinho de honra da UNEGRO, ele é padrinho de honra da UNEGRO. Seu Ilzamar, que é né, a história viva ainda, né, que está aqui e muito contribui ainda para a cultura popular pindareense, né, e do Vale do Pindaré como um todo, né. Né, Valmir? A gente tem falado um pouco sobre as questões, né, da busca de direitos, né, porque a história brasileira ela é marcada por esse racismo, né, trazido pela colonização portuguesa, né. Então, os índios eles enfrentaram isso, né, quando chegaram os portugueses, né, que já encontraram os indígenas aqui, né, também sofreram um pouco isso, né, e a história brasileira ela é marcada por esses episódios, né, acontece desde mais de 500 anos atrás até os dias de hoje, né? Então, e surge, né, e graças a Deus tem surgido esses movimentos em busca da defesa, né, de direitos, da dignidade, né, devolver a dignidade às pessoas que foram furtadas seus direitos, né? Então, é importante todos nós darmos uma atenção a isso, olhar com carinho, participar desses movimentos, porque está acima de tudo é o direito à vida, é a supremacia, né, de todos os direitos, é o direito à vida. E a vida, ela é, muitas vezes, suprimida por banalidades, né, pelo tom, pela cor da pele, né, pela a classe social que você pertence, pelo bairro que você mora. Então, esses movimentos não é um movimento de rebeldia pela rebeldia, né, mas
em busca da defesa de dignidade, de direitos e, sobretudo, da vida. Né? Então, é importante a gente dar uma atenção para isso. Valmir, eu queria que tu me fizesse um pouco essa ponte, essa relação. Nós estamos aí véspera do aniversário de Pindaré. Nós aqui somos também uma cidade marcada, né, fincada com as raízes negras, né, inclusive o engenho, né, no qual você hoje é gestor, foi levantado, né, pelas mãos dos negros, né, no regime ainda, né, da escravidão, e aí, hoje, né, nós queríamos homenagear, estamos homenageando com essa temática, com essa discussão, queremos homenagear a nossa cidade de Pindaré-Mirim, né, com essa live de hoje, trazendo essa discussão, porque o nosso berço, ele é na ancestralidade africana, né? Então, eu queria que tu fizesse um pouco essa importância, né, falasse para nós um pouco da importância da cultura negra para a cidade de Pindaré-Mirim, para o Maranhão, né, para o Brasil. É importante dizer, eu só vou fazer menção novamente à questão do negro, que podem participar e participam do nosso núcleo pessoas negras e não negras, né? Então, você aí que também não ser negro, mas se identifica e que está incomodado e quer também estar combatendo o racismo, é convidado a participar conosco. É importante dizer, Maltos, essa relação do negro com o engenho central, que quando o engenho foi construído, ele já foi construído em um período em que já se havia feito a abolição, né? Então, assim, dentro do engenho central, isso já foi fruto de discussão de 2 palestras com o professor e mestre Ramsés, né? Com o professor Diogo Galhardo, que tivemos aqui no engenho central, logo em setembro do ano passado, e também com a professora Lindalva, né? Mestranda, grande amiga aí da Pastoral da Juventude, né? Professora que nos orgulha muito, tem nos ajudado a contribuir com o nosso trabalho aqui à frente do Central, e sobre essa discussão, né? Porque a mão de obra que trabalhou tanto na construção quanto no funcionamento da usina, né, Engenho Central, foi uma mão de obra assalariada, não foi uma mão de obra escravizada. Agora, existem muitos mitos de que tinham, como é que eu posso dizer, troncos, açoites e tal. Eu desconheço, e até onde a gente tem estudado, tem acompanhado, pesquisado, né, não houve esse trabalho de mão de obra escrava, houve o trabalho de mão de obra assalariada. Né? Agora, paralelo a esse entorno do engenho central, existiam os quilombos, por exemplo, quilombo de Mata-Boi, quilombo de Oiteiro, quilombo de Marfim, quilombo Cuba, quilombo Vila Maria, eram quilombos, né, que existiam ao nosso entorno, aonde existia a predominância desse povo, né? Muitos, alguns já alforriados e outros fugitivos. E no entorno desses quilombos foram criados pequenos engenhos, né? Prova disso, se você for visitar os quilombos de Outeiro, Mata-Boi, você vai ver a presença ainda de alguns instrumentos, de alguns artefatos que eram pequenos engenhos que produziam açúcar ou a aguardente para trazer para o engenho central de Pindaré para fazer o refino, né? Para fazer o refino do açúcar. Então, não houve essa mão de obra escrava não assalariada. Mas como os próprios pesquisadores, como, por exemplo, a professora Zenaide, professora Lindalva, professor Diogo, professor Ramsés, uma pesquisa não se acaba só em um ponto final, ela tem que ser dada continuidade. Por exemplo, se tem essa dúvida, se tem esse questionamento, cabe a nós buscar, né? pesquisa e buscar e dar a contraprova, né? De que houve, né? Porque existe lembranças, existe relatos. Eu estava conversando outro dia com a professora Nádia Coelho, e ela estava me relatando algumas coisas sobre a família dela, que o pai dela ainda comentava, né? Que aconteciam coisas nesse sentido de trabalho escravo, né? Dentro do engenho central. Então, assim, nós, oficialmente,
oficialmente, com base nas pesquisas que nós temos, inclusive aqui dentro do Gente Central tem uma tese de mestrado disponível para os nossos visitantes. Nós temos também as palestras que foram feitas, tem aqui em arquivo que a gente pode estar disponibilizando e vai disponibilizar nas nossas redes sociais também. Desconhece esse trabalho escravo não assalariado. Mas não podemos negar, né, a presença do povo negro na construção da nossa sociedade. Né? Verdade. E muito bom a discussão, né, o tema que nós estamos trabalhando aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco. O Jalisson Silva, lá de Colônia Pimentel, né, sempre presente conosco. Muito obrigado, meu querido. Aquele abraço. Vivo da cidade. O Jalisson, né, perdeu nessa pandemia, perdeu a sua mãe. Aí nós estamos juntos aí, né, sempre em oração e solidariedade a esse nosso amigo aí, que é parceiro mesmo. Felipe Souza também está conosco. Registrar também a presença de Rosana Ripardo, né? E todos, tem gente aqui que talvez eu não tenha falado, mas se sinta contemplado, né, com a nossa fala. Nosso amigo Berreca Castro também, vez ou outra, está por aí, né? Aparece para nos prestigiar também. Muito obrigado, meus amigos. Eu peço a você que está gostando dessa live, que está curtindo, que compartilhe também com seus amigos. É importante que esse conhecimento ele alcance mais pessoas, né? Porque é um bate-papo descontraído, né? E que pode ajudar muita gente a desmistificar um pouco aquilo que a gente acreditava, né? Sei, como o Valmir já trouxe aqui muitos elementos, né? Que a gente às vezes só ouviu falar, talvez isso, mas ele está trazendo dados científicos, né? Acadêmicos para a nossa discussão. E eu agradeço demais, Valmir, sua participação e deixo aberto, né, o espaço aí para você fazer as suas colocações, né? Nós estamos aí, ressalto mais uma vez, estamos à véspera do aniversário de Pindaré, né? Eu queria que você deixasse também a sua mensagem para a nossa gente, para o nosso povo, né? Que amanhã celebra de um jeito bem diferente, né? O aniversário da sua cidade, mas vamos contemplar, vamos parabenizar a nossa cidade, né? De um jeito ou de outro, né? É verdade. Eu queria, antes de terminar, eu queria citar os nossos heróis, né? Nossos heróis negros, que é quem nós nos identificamos, que é quem nos dá inspiração, né? A vida deles nos dá inspiração para continuar lutando dentro desse movimento. Zumbi, incontestavelmente, é o nosso maior líder, está presente, né, nessa luta, nos inspira. Dandara também está presente. Quero citar também aqui os nossos heróis que foram pioneiros, como o Negro Cosmo, que foi um grande lutador quando inicia o movimento da balaiada dentro do Maranhão, uma grande revolta, né? E o Negro Cosmo também está presente. Quero citar Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra a escrever um romance maranhense, da área natural do Bequimão, e Maria Firmina, ela sofreu, assim como tantas outras mulheres, ela teve que primeiro fazer o codinome, para lá na frente ela poder assumir esse seu nome e contribuir com a nossa literatura maranhense, nossa homenagem, até porque há 2 dias atrás nós comemoramos o Dia da Mulher africana, latino-americana e caribenha, né? É uma data importante e Maria Firmina faz parte dessa história. Quero aqui também saudar em nome de todas as mulheres que fazem cultura de Pindaré, como Mãe Zuíla Costa, Dona Maria Cacheira, Dona Carmina, todas essas que fazem cultura, essas mulheres que são resistentes, que resistem, sofreram muito preconceito, mas continuam aí fazendo o que mais gostam, contribuindo com a nossa cultura. Também agradecer a Mestre Osamar Medeiros, Mestre Chibata da Capoeira, Mestre Cecílio e todos os outros que fazem aí a nossa cultura popular. Dizer que Pindaré é uma cidade muito rica, muito importante para a cultura do Maranhão, muito importante para a economia desse estado também.
e amanhã vai celebrar esses 97 anos de uma forma, como você disse, diferente, mas nos orgulha, né? A gente fala que Pindaré, assim, tem uma coisa diferente, que a gente, quando mesmo é pindarense, a gente tem um amor muito envolvido, né? E que a gente possa, através desse amor, cuidar ainda mais dessa cidade, né? Cuidar, ainda que seja em pequenas ações, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto professores, né? Enquanto gestores, que a gente possa dar a nossa contribuição para essa cidade, que aí eu acredito que ainda tem muito ainda a se desenvolver. Então, parabéns, Pindaré, parabéns ao nosso povo, que o nosso maior patrimônio é o nosso povo. Verdade. Valmir, tem um dizer aí, não sei se você lembra, que é Najib que falava, quem come da tapiaca, né, do Mandubé, parece que não esquece mais, ou não deixa, alguma coisa assim nesse sentido. Tu lembra desse dizer? Parece que é nesse sentido. Quem come o caldo da tapiaca de Pindaré parece que se apaixona, uma coisa assim nesse sentido. Eu não estou lembrando bem. Também tem, mas tem alguma coisa nesse sentido, né? Eu quero registrar aqui. Peixe de Pindaré, quem come peixe de Pindaré não tem como deixar de não voltar. Né? Deixa aí nos comentários, né? Com certeza. Olha, a Maria Reis, ela está dizendo, ó, já estou apaixonada por esse povo de Pindaré. Me sinto em casa. Muito obrigado, viu, Maria? E sinta-se convidada a visitar a nossa gente, nosso povo. Tenho certeza que você será muito bem acolhida. Né? Será um prazer enorme receber você, conhecer você pessoalmente aqui. Certo? A Rosália também está dando os parabéns para nós dois, né? Orgulho desses amados alunos, né? Olha, a Rosália, acho que ela já foi professora de quase todo o Pindaré, viu? É, uma pessoa maravilhosa, né? Que nós não podemos deixar de falar, né? Contribui muito com a educação e com a cultura pindarense, né? Isso é maravilhoso, né? Toda a família Medeiro também contribuindo. Eu gostei demais, viu, Valmir? Estar aqui contigo essa noite, né? Meu parceiro aí, que a gente tem já traçado aí alguns trabalhos juntos, né? Tenho conhecido um pouco mais, né, da sua pessoa, né, que você é, da sua integridade. Para mim é um prazer, né, fazer parte do seu hall de amigos, viu? E muito obrigado pela aula de hoje, né? Uma super aula aí, certo? E desejo a você muita sorte aí no seu trabalho, né, na sua gestão e nos projetos que você almeja empreender. Certo, meu amado, meu querido irmão? Eu que agradeço a todos também pelas contribuições, colaborações, tá nos prestigiando hoje, né? Quero também fazer menção aqui, eu tenho certeza que amanhã ela vai se sentir muito triste, mas eu tenho certeza que ela também vai dar uma revigorada, porque ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher forte, que é a professora Joana Fernandes, que todos nós acordávamos, né, no dia 28 com o acorda Pindaré dela, mas eu tenho certeza que com a fé que ela tem, com a força que ela tem, a gente vai estar junto aí ano que vem, se Deus quiser, presente, comemorando e festejando essa cidade, aí, o aniversário dessa cidade, tá bom? Meu agradecimento a todos. Estamos à disposição, o Engenho Central continua fechado ainda, sem previsão de retorno, atendendo ao decreto do governo do Estado, mas nós continuamos nas nossas redes sociais, Facebook Engenho Central Pindaré, Instagram Engenho Central Pindaré. Curtam, compartilhem, assistem, colaborem também, é importante a colaboração das pessoas, e estamos aí. Trabalho não para, né, Valmir? Home office, online aí, mas não para. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? A sua equipe toda aí, sempre fazendo o melhor possível para que a cultura pindarense seja aí vista, né, de diversas formas, tá certo? Gente, você que está em casa aí, nos acompanhando, muito obrigado de coração, fique com Deus e compartilhe essa live. E eu peço mais uma vez, entre lá nas nossas redes sociais e acompanhe lá uma nossa homenagem para o aniversário de Pindaré. Foi preparado com muito carinho, com muito amor para você. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Oi? Diga-se de passagem, ficou muito bom. Parabéns. Valeu, a equipe é boa. Forte abraço, gente. Fique com Deus.